Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Deem seu like, deixem seus comentários, baixem, deixem suas impressões. Vamos ao vídeo. Como o Deus hebreu deu as terras dos cananeus aos hebreus. Muitos enganadores têm afirmado que hebreus como Abraão teriam comprado terras cananeias. Vê isso aí em alguns sites aí, canais na internet. Então, hebreus compraram terras, essa furada, né? Esses cristãos que não têm nenhum compromisso com a verdade e a correta hermenêutica do texto chegam ao absurdo de dizer que hebreus tinham título de propriedade das supostas terras que teriam comprado de cananeus. Já provei em diferentes vídeos, aqui né, eu tenho vários vídeos que mostram isso, né? Detalhes. Já provei em diferentes vídeos que essas pessoas que divulgam essas ideias estão mentindo. Enganar os trouxas, né? Proveito próprio, né? E acaba essa ilusão, acaba a renda deles. Ele cada vez mais está inventando novas ideias para enganar o gado. Hoje mostrarei mais uma outra prova dentro do texto bíblico de que os cristãos sinceros estão sendo enganados por aproveitadores da fé que apresentam em seus canais essas mentiras. Pois bem, o texto bíblico nos informa que quando os israelitas, os hebreus, saem da escravidão egípcia, dirigem para o deserto, eles tiveram que passar por diferentes territórios que possuíam donos. Para chegar ao seu destino, que era a terra de Canaã, os hebreus tinham que atravessar propriedades ou terras de outros povos. Porém, esses hebreus tinham que pedir permissão para os reis dessas terras para atravessá-las. Aquelas terras não eram terras sem dono. Tinham proprietário, né, pessoal? Eram terras de reis. Vejamos a passagem bíblica. Então, voltamos e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como Jeová me falou. E muitos dias rodeamos o monte Seir. Jeová disse: Assais, tendes andado em roda deste monte. Voltai-vos para o norte. Tenda ao povo, dizendo: Vós ides passar pelo território de vossos irmãos. Esaú, que habita em Seir, terão medo de vós. Ela dizendo que se aproximasse, né? O pessoal lá de Seir, que eram os edomitas, os de Esaú. Esaú é o outro nome que é dado a Edom, certo? Aos edomitas. Então ele sabe que vai ter medo deles. Terão medo de vós, porquanto guardai-vos bem. Portanto, guardai-vos bem. Não os provoqueis, porque não vos darei da sua terra nem sequer o que pisar a planta de um pé. Pois a Esaú dei o monte Seir por possessão. Essa ideia de possessão, pessoal, é a mesma que o Deus hebreu vai usar para os hebreus. Deu por possessão as terras dos cananeus a eles. Certo? Aí o Deus hebreu está dizendo que deu as terras do monte Seir aos filhos de Esaú. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes. Agora é interessante que os edomitas não adoravam Javé. Também esse Javé aqui do texto monoteísta, tá entendendo, pessoal? E Javé está dizendo que era Deus desse povo. Mentira. E dentro desse contexto monoteísta, né? É mentira. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também deles comprareis água para beberdes. Pois Jeová, teu Deus, te dá e é abençoado em toda a obra das tuas mãos. Conheceu o teu caminho por este grande deserto. Estes 40 anos, Jeová, teu Deus, tem estado contigo, nada te há faltado. Assim, passamos de nossos irmãos, filhos de Esaú, que habitam em Seir, no caminho da Arabá, Elate de Jon-Geber. Tendo voltado, passamos pelo caminho de Moabe. Então Jeová me disse: não molestes a Moabe, nem lhe faças guerra,
não te darei da sua terra por possessão. O Deus hebreu fala da questão da possessão com relação agora às terras de Moabe. Primeiro havia falado de possessão com relação às terras de Edom, agora fala com ela. Pois dei a em possessão, veja, dei a em possessão só, tá vendo? A possessão tem a ver com terras. Terras de Yahweh, os filhos de Ló são quem? Moabe, os povos moabitas e os amonitas. Nós sabemos também que os povos moabitas e amonitas eram pagãos, adoravam vários deuses. Mas por que aqui o Javé fala que esses povos ele tinha dado essas terras a esses povos? Porque nessa cultura primitiva, pessoal, esses povos, quando conquistavam terras de outros, eles acreditavam que eram os deuses que estavam fazendo isso. Os deuses iam à frente, lutavam por eles. Então, aquelas terras de conquista são vistas como possessão dos deuses a eles, certo? Aí, né, nessa passagem, nós vemos dois povos que são pagãos, o Javé dizendo que tinha dado possessão a esses povos e que Israel não deveria, assim, invadir as terras desses povos. A ideia aqui é dizer, o Javé está dizendo que não é para eles lutarem em querer roubar essas terras de povos, porque o Javé havia dado essas terras a eles, possessão. Certo? Mas por que Javé aparece dizendo que havia dado essas terras a eles? Por acaso esses povos eram Deus? Por acaso esses povos eram da nação escolhida de Javé? Porque a nação escolhida de Javé simplesmente sempre foi Israel. Não existia outro povo que era possessão de Javé, ou herança de Javé. Só Israel. Então, quando ele fala assim, o escritor se entrega, pessoal. Está entregando o politeísmo do seu povo. Está dizendo que Javé é Deus desses povos, está entendendo? Porque Javé não ia lutar em favor de outros povos. Nenhum Deus lutava em favor de outros povos contra o seu povo, certo? A não ser naquela concepção primitiva que eles tinham, né? De um povo estar em pecado, tal, ter cometido alguma falha para com Deus, né? E diz que o Deus entregava o povo a outro povo, certo? Então, aqui o escritor se entrega e está dizendo que esses povos aqui adoram os mesmos deuses que os hebreus, pessoal. E quais eram os deuses que esse povo aqui adorava? Edom, Moab adorava, Amonita adorava. Era El, era Baal, era Ashera, tá entendendo? O escritor se entrega ali. De tempos em tempos ele vai se entregando, tá entendendo? Ele está partindo de textos politeístas e tentando criar narrativas para colocar a ideia do monoteísmo. Bom, aí os Emins dantes habitavam nela, tá vendo? Quem morava antes eram quem morava antes nessas terras aqui de Ar, Javé disse que deu como possessão aos filhos de Ló, eram os Emins. Ou seja, esse Ló era aqui e fizeram isso aqui que o texto vai dizer. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles são considerados refaíns, como os Anaquim. Porém, os Moabitas chamam Emins. Os Eureus também habitavam antes, ou seja, antes, em Seir. Os Eureus. Mas os filhos de Esaú, ou seja, os Edomitas, os desapossaram, tá vendo? Desapossaram, tendo-os destruído diante de si, habitaram no lugar deles. Mas, aí pense comigo, pessoal. O Deus Javé aqui está dizendo que os Edomitas receberam as terras que eles têm por meio de possessão de Javé. Por meio de possessão de Javé. Mas veja o que é que o texto está dizendo. Como foi que Esaú conquistou suas terras? Olha. Mas os filhos de Esaú os desapossaram. Desapossaram quem? Os antigos habitantes dessas terras que passaram a ser deles, que era o Monte Seir. Certo? E desapossaram, tendo-os destruído diante de si, habitaram no lugar deles. Assim como, veja, aí como é que ele diz? Assim como Israel fez a terra da sua possessão.
Então, lembrar que eu falei? Possessão. E o texto vai aparecer em duas vezes falando de possessão. Uma em relação a Esaú, olha, possessão. Ela diz que deu como possessão as terras de Edom, certo? Que é o Monte Seir. Depois, quando ele vai falar de Moab, ele fala de novo de possessão. Não molestes a Moab, nem faças guerra, porque não te darei da sua terra por possessão, tá vendo? Quando fala de Moab, tem possessão. Repito, porque essa ideia de possessão está ligada à tomada de terras, pessoal, certo? Então, o Deus hebreu está aqui, o Deus hebreu, entre aspas, está falando que deu essas terras a Esaú, ou o Edom, deu as terras de Moabe, que eram os filhos de Ló, um dos filhos de Ló, né? Olha, em possessão para eles, do mesmo modo que ele estava dando para os hebreus. Mas o texto nos mostra que como foi que esses edomitas conquistaram suas terras? Matando outras pessoas ou antigos proprietários e tomando lugar, e tomando seu lugar. Estão entendendo? Veja, os emins dantes habitavam nela. Nela onde, pessoal? Nessas terras aqui de Ar, que pertencia antigamente aos emins. Olha. Os emins habitavam nessas terras. O que aconteceu? O Javé diz que deu essas terras que pertenciam antes aos emins aos filhos de Ló. Assim como ele tinha feito com os filhos de Edom, ou Esaú, ele havia dado as terras como possessão, as terras de Seir, que era um monte aos filhos de Ló. E como foi que eles fizeram? Eles desapossaram as terras, ou seja, tiraram. O que é desapossar, pessoal? Tiraram os antigos habitantes de lá à força, mataram, tá entendendo? Tomaram as terras deles, ficaram nesse lugar. Tá entendendo? Aí, tendo-se destruído diante de si, tendo-os destruído diante de si, matou todo mundo. E habitaram no lugar deles, tá vendo? Aí diz que, dessa forma aqui que eles fizeram, assim fez o povo de Israel. Ó. Assim como Israel fez a terra da sua possessão. Qual é a terra de possessão de Israel, pessoal? Já vai estar querendo dar? Canaã. Jeová lhes deu. Ou seja, a Bíblia está nos mostrando como foi que os hebreus conquistaram ou como eles conseguiram a possessão das terras de Canaã, por meio do saque, assassinato, da mesma forma que aqueles povos antigos faziam. Aí dá o exemplo como a exemplo de Seir e de Moabe. Aí vem esses ignorantes falar besteira dizendo que Javé, o Abraão saiu comprando terras. Fala sério. Percebam que o escritor quer nos dizer que os hebreus não deveriam roubar as terras desses dois povos por meio de guerras contra eles, porque, segundo o texto, está dizendo que foi Javé que deu as terras desses dois povos, Moab e Edom, em possessão para eles. Assim como ele estava dando as terras dos hebreus, as terras dos cananeus, a eles em possessão. Certo? Aí o texto bíblico tenta relacionar, né, que existe um laço de parentesco entre Moab, né, que seria descendente de Ló, que deu origem aos Moabitas, falaram, e o Esaú, que é irmão de Jacó, deu origem aos Edomitas. Aí tenta sugerir que o motivo de Javé não ter permitido que os hebreus invadissem essa terra, porque por causa desse parentesco, mas é mentira. Na verdade, o contexto tenta nos passar que as terras que interessavam os hebreus eram somente as terras de Canaã, porque elas teriam sido oferecidas por Javé aos antepassados dos hebreus, Abraão, Isaac e Jacó. Então as demais terras não eram de interesse dos hebreus, tá entendendo? Essa ideia que o texto quer passar. Certo? Mas ainda quando eles relacionam esse parentesco de Moab, Edom com Israel, o escritor na verdade está se entregando, pessoal. Ele está se entregando, ele está dando, nos dando pista de qual é as origens de Israel. Tá entendendo?
está nos mostrando que Israel era tão politeísta quanto esses povos, porque nós sabemos que Moabe e Edom eram povos politeístas, pessoal. A teologia prova isso. Esses povos eram politeístas. E o texto bíblico não mostra, né? Embora diga que saiu lá do meio lá dos hebreus, mas é mentira. Isso é conversa furada. Porque nós vamos ver ali dentro do texto comportamentos politeístas desses povos. Não tem nada a ver com comportamento monoteísta. Certo? Então, quando eles dizem que esses povos eram irmãos de Israel, está entregando que Israel, está dizendo que Israel nada mais é que era um ramo cananeu. E qual era o Deus que esses povos aí adoravam, pessoal? Como eu falei, os amonitas, moabitas e edomitas. Deuses pagãos, que eram, a exemplo deles mais conhecidos, era El, era Baal, Ashera. Então ele está nos dizendo que Israel nada mais é que um ramo cananeu que adorava os mesmos deuses. O escritor está dizendo que terras eram adquiridas por meio de guerras, certo? Ele nos diz que Javé havia dado essas terras a esses povos, Edom e Moabe, e que por isso os hebreus não deveriam guerrear contra eles. Os edomitas, de acordo com a lenda bíblica, eram descendentes de Esaú, já expliquei, irmão de Jacó, e Moabe seria o povo descendente de Ló, através do incesto, né? Nós sabemos que o conto fala, né? Colocar a situação dos moabitas e amonitas como numa situação desfavorável, dizendo que sua origem decorre do incesto, um ato pecaminoso, né, que eles viam. Todos os povos ali viam o incesto aparentemente ou em parte como um pecado, certo? Nem sempre, né? Mas de um modo geral eles viam o incesto como um pecado. Todos os povos. Essa besteira lá de falar da Bíblia lá que já voltou lá no Levítico, incesto como pecado, isso é mentira, pessoal. Todos os povos viam incesto como pecado. Povos, mesmo antes de existir, hebreus já diziam em seus costumes que o incesto era pecado. Vejam que, diferentemente do que é afirmado por muitos crentes, o Deus hebreu fala aqui que abençoou os descendentes de Ló, fruto de incestos, Moabe e Amon, tá lembrado? Eles falam, não, mas quem foi que falou que Javé aprovou a putaria lá de Ló com suas filhas? Quem foi que disse isso? Onde é que está no texto dizendo que Javé aprovou? Mas onde é que está no texto dizendo que ele desaprovou? Aí eles apontam, não, ele desaprovou porque os descendentes de Ló viram inimigo de Javé, viram inimigo dos israelitas. Isso aí não tem nada a ver, isso é desaprovação, vários povos ali surgindo. Você acha que um povo, quando surgir, era amigo do outro? Tinha como ser amigo do outro, né? Então, veja que, diferentemente do que é afirmado por muitos crentes, o Deus hebreu fala aqui que abençoou os descendentes de Ló, né? Aqui a passagem está dizendo que ele abençoou, tanto que deu até posses de terras para eles. Onde é que você está vendo aí maldição? Um Deus que diz que está dando posses de terras a esse povo, que descendeu de Ló. Aqui eu estou vendo é bênção, né? Apesar que, como eu já falei, isso aí na verdade entrega, né? O escritor está dizendo que os hebreus faziam parte do mesmo grupo de pagãos que adoravam as mesmas divindades, certo? Eles estão se vendo aí como povos irmãos. E povos irmãos compartilham os mesmos costumes e adoram os mesmos deuses, certo? Note que Javé diz que foi ele que havia dado aos edomitas e aos moabitas suas terras como herança, possessão, e sobre as quais os hebreus queriam passar. Os hebreus queriam passar lá para o lado, né? Do outro lado, para conquistar as terras dos cananeus, né? Mas tinham que passar por essas terras dos moabitas e dos edomitas. Mas foram impedidos porque essas terras tinham dono, né? E os edomitas e os moabitas estavam vendo Israel como um povo invasor. Então vou deixar esse povo invasor aqui passar pela minha terra? Imaginou que eles estavam querendo, na verdade, era invadir, né, essas terras e tomar a posse, né? O texto nos mostra que esses povos conseguiram essas terras por meio de guerras, como já expliquei, né? Eles teriam desapossado os seus anteriores donos ou habitantes, a exemplo, os emínios e os oreus, e tomaram suas terras. E matou todos esses aí, né? Você sabe o que significa desapossar? Nós já falamos, né? Desapossar. O texto fala que eles desapossaram.
Desapossar é tomar ou privar da posse alguém de algo, e no contexto quer dizer privar da posse das terras. Significa também despojar, ou seja, roubar. É importante destacar a parte final da passagem, pois o escritor faz uma comparação, uma alusão entre a forma como esses dois povos, Moabe e Edom, conseguiram essas terras com a que os hebreus adquiririam mais tarde as suas. E é aqui que o escritor deixa claro que os hebreus simplesmente roubaram, pessoal, despojaram os cananeus de suas terras da mesma forma que os seus parentes Edom e Moabe fizeram com os anteriores donos das terras que agora eles habitavam. O que desmente, como dissemos, aqueles que dizem que Abraão, Isaac e Jacó saíram comprando terras de propriedade dos cananeus. Tudo conversa furada, tudo mentira. Uma outra prova de que os hebreus de fato roubaram ou tomaram, por meio de uso da imposição das armas, as terras cananeias, encontra-se registrada em uma suposta profecia dirigida aos descendentes de Esaú. Vejam. Mas nenhuma só pequena bênção ficou para mim? Pai, abençoa-me também. E Esaú, tá lembrado de Esaú? Ele fala lá de Esaú, né? Que representa ali os povos edomitas. E Esaú chorou de desespero. Não terás uma vida fácil, nem confortável. A terra não te dará o melhor que tem, nem o céu as suas chuvas. Mas pela espada conseguirás abrir-te um caminho na vida. Veja, pela espada, Esaú ia conseguir abrir um caminho na vida. Por um tempo servirás o teu irmão. Por um tempo servirás o teu irmão. Quem é o irmão dele? De Esaú? Jacó. Mas, e aqui representa o povo, na verdade, viu? Aqui essa ideia aqui de servir o irmão, né? E está dizendo respeito ao que o Esaú, na qualidade de povo edomita, ia servir ao seu irmão, e esse irmão é o Jacó, na qualidade de povo de Israel, certo? Mas por fim, sacudirás o seu domínio e ficarás livre. Essa é a profecia que o Isaac fez, né, para o Esaú e para o Jacó, né, porque o Jacó havia enganado, né, o velho, né, se fingindo, se passando por Esaú, e havia roubado a primogenitura e roubou, diz a lenda, né, os supostos direitos advindos da primogenitura. Isaac, na passagem acima, revela como é que se daria as possessões de terra de seu filho Esaú, o Edom. Está entendendo? A passagem nos diz aqui, ó, tem que interpretar a passagem. A passagem está apontando para um tempo em que Esaú, como povo, para conseguir terras, ele ia fazer uso da espada, pessoal. E como é que se fazia o uso da espada naquela época? Matando, roubando, né? Invadindo. Mas pela espada, porque ele disse aqui que o Esaú não tinha bênção nenhuma para receber, porque as bênçãos que ele teria direito foi passada para Jacó. Aí o velho está dizendo que o Esaú não seria inicialmente bem sucedido na vida, mas pela espada, ou seja, pelo uso da sua força, sua violência, ele conseguiria abrir um caminho na vida. Por um tempo diz que ele ia servir, ou seja, seria servo do irmão. Esse irmão aí é o povo, não é o irmão literalmente não, o tal do Jacó não. É o povo. Mas por fim, sacudirás o seu domínio e ficarás livre de quem? Ficará livre da condição de escravo, de submisso de Israel. Certo? Os cristãos apontam essa situação lá para frente, diz que isso aconteceu por nenhuma, pessoal. Quem virou escravo, na verdade, foi o irmão dele que representa aqui a nação de Israel. Foi direto para o cativeiro egípcio, depois foi para o cativeiro assírio, depois foi para o cativeiro babilônico.
e Esaú solto. Existe lá uma passagemzinha, né, que diz que o tal do Davi saiu matando um monte de gente que era edomita e tal. Com essa furada, né? E subjugou os edomitas. A subjugou como? Se lá na frente de Daniel aparecem que os povos que Moabita e edomitas estariam livres. Paz com povos livres. Bom, Isaac, na passagem acima, revela como é que se daria as possessões de terras de seu filho Esaú. Nós já dissemos, a passagem aqui de Gênesis aponta que Esaú, ou Edom, ia conseguir suas terras por meio do uso de espada, ou seja, violência. Ele afirma que Edom as conseguiria por meio da força de sua espada. E aí, quando nós fazemos a conjugação dessa passagem de Gênesis que nós acabamos de ver com aquela outra, também reforça a ideia de que, porque a passagem anterior que nós já discutimos faz um comparativo, né, entre a forma em que Moab e Edom conseguiram suas terras com a forma que Israel conseguiu as suas. Como foi que Edom e Moab conseguiram suas terras, pessoal? Por meio de violência, assassinato, crime, né? Porque tomavam a terra de outros povos. Da mesma forma fizeram os hebreus, certo? E se não for bastante para você entender essas duas passagens, essas duas ideias contidas nessa passagem, nós acabamos de fazer a interpretação, basta você agora recorrer a essa passagem de Gênesis, olha. Gênesis 27, 38 e 39. O que é que ela nos diz? Nos diz que o Jacó, ou Isaac, disse que Esaú conseguiria terras por meio do uso de espada. Esse caminho aqui, abrir caminho, é conseguir terras, certo? Então, ele está dizendo que ia ser por meio de espada. Mas aí eu separo. Bom, se Esaú aqui, o Isaac está dizendo que vai conseguir dessa forma terras, por meio da espada, da força, né? Então, porque ele não ia ter bênção nenhuma, né? Diferente do Jacó. Então, a gente pega essa passagem e analisa com o que é falado lá em Deuteronômio, né? Desculpa. Deuteronômio capítulo 2, né? Salvo engano, né? Isso, Deuteronômio capítulo 2. Em que Javé fala da possessão de terra dos edomitas. Certo? E o Javé diz que deu as terras dos edomitas. Certo? Mas como é que as terras dos edomitas seriam conseguidas, pessoal? De acordo com o Gênesis aqui. Por meio de possessão, por meio de uso de força de espada. Então, entendemos então, a partir dessa passagem aqui, olha, se você não conseguir extrair esse contexto dentro daqui, que aqui o texto aqui é muito claro, né? Não precisar nem fazer conjugação nenhuma. Mas se você é tão incompetente assim, vamos dizer assim, de não entender essa passagem aqui, então pegue essa passagem e compare com aquela outra. Então nós vamos extrair de lá da outra, e o Esaú, para conseguir suas terras, teria de fazer uso da espada, ou seja, tinha de guerrear, né? Tinha de despojar outros povos. Mas essa passagem aqui de Deuteronômio capítulo 2 diz que quem deu as terras de Esaú foi Javé a eles. Está entendendo? Então, o que é que nós temos de entender nessas duas passagens? O texto está nos dizendo que Esaú matou pessoas, matou povos para conseguir o local onde ele se encontra. No caso, eu falo hoje, no tempo da passagem, certo? Está entendendo? Onde Javé diz que foi ele que abençoou esses povos. Está entendendo? Então, o que significa isso? Significa dizer que essa possessão aqui que Javé diz que deu a Esaú, deu por meio de guerras. Né? Esses edomitas tiveram que guerrear, matar, né, para conseguir suas terras, para fazer uso da espada, como o Gênesis lá disse. Está entendendo? Ia conseguir suas terras por meio do uso de espadas. Ó, e se Esaú conseguiu suas terras por meio do uso da espada, conforme Gênesis, nós acabamos de ver, e esse texto aqui diz que as possessões de terras de Israel se deu da mesma forma que a possessão de terras de Esaú, então quer dizer que
o povo de Israel roubou, matou, da mesma forma que Esaú fez. Tá entendendo? Simples a interpretação. É importante destacar a parte final da passagem, pois o escritor faz uma comparação entre a forma como esses dois povos, Moab e Edom, conseguiram essas terras com as que os hebreus adquiriram as suas, certo? Parte, né? Isaac, na passagem acima, revela como é que se daria as possessões de terra de seu filho Esaú, o Edom. Ele afirma que Edom as conseguiria por meio da força de sua espada. E é justamente isso que o Deus hebreu confirma na passagem contida em Deuteronômio, dizendo que aquelas terras dos Edomitas, filhos de Esaú, por onde Israel desejava passar, foram conquistadas através da espada sanguinária de Edom. Em outra passagem bíblica uma outra passagem bíblica que lança luz sobre essa questão é a que se refere à luta entre Jefté e os Amonitas. Agora, outro filho de... A relação lá de Deuteronômio, né, faz uma relação entre Esaú e Moab, né? Agora, nós vamos entrar numa passagem que fala dos Amonitas, que é outro filho de Ló, né? Porque o Moab é filho de Ló pelo meio do incesto, e os Amonitas também é filho de Ló pelo meio do incesto. Então, a Bíblia fala de uma passagem, né, que envolve o Jefté e os Moabitas, e os Amonitas. Vejam. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom, porque, antes de eu ler, o Jefté, vai haver um conflito entre Amonitas e os hebreus. Aí, nesse conflito aí, os hebreus eram fraquinhos, se acovardaram diante dos Amonitas. Eles começaram a correr atrás de um chefe, um líder tribal, tal, para os liderar contra os Amonitas. Aí diz que encontra esse Jefté, que é filho de prostituta e tal. Aí o Jefté diz que aceita esse encargo, vamos dizer assim, né, de lutar em nome dos hebreus. Aí ele diz que manda uma comissão de representantes para falar com os representantes, com o rei dos Amonitas. Aí nessa comissão de representantes de Jefté, ele passa a relatar como foi que se deu a passagem deles entre as terras dos Moabitas e as terras de Edom. E esse relato de Jefté nada mais é que aquela passagem de Deuteronômio capítulo 2, certo? Bem como a do livro de Números capítulo 20, salvo engano, certo? Veja. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moab, tá vendo? Falei. Acompanharam a divisa de Moab a leste e acamparam do outro lado do rio Arnon. Em momento algum, atravessaram o Arnon para entrar em Moab, pois o Arnon era a divisa de Moab. Esses povos impediram, né, de Israel passar entre os seus limites territoriais. Então Israel enviou mensageiros a Seom, tá vendo? Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e pediu: deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. Qual é o destino deles? As terras de Canaã. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para o deixar passar por seu território, tá vendo? O rei viu: não, esse povo aí é invasor, ele vai passar por aqui pela minha terra, vai querer me matar, né, e tomar minhas terras. Aí o rei impediu, né? Aí, em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, o entregou a Sion. Ele está dizendo aqui, o Jefté, né? Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel, esse rei aqui, o Sion. Mas o Senhor, o Deus de Israel, é óbvio, né, entregou o rei Sion nas mãos de seu povo. Que povo? O povo de Israel, né? E derrotou os amorreus. Ou seja, os amonitas, o rei de Sion era rei dos amorreus, certo? Israel tomou posse. Veja o que foi que eles fizeram aí. Depois que destruíram o rei de Sion, né? Aí foi que os hebreus fizeram? Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus. Como foi que eles fizeram isso, pessoal? E o que é isso, tomar posse? Isso aqui é possessão, tá entendendo? Possessão é tomar posse de terras, tá entendendo? Então aqui está dizendo que Israel tomou posse das terras que pertencia ao rei de Sion, que eram amorreus, que viviam naquela região, tá vendo? Esses povos viviam naquela região. Foi que os hebreus fizeram? Tomaram posse, tomou posse da terra, ou seja,
possessão, pessoal. É aquele termo que Javé usou lá, segundo a mitologia, possessão das terras dos filhos de Seir ou dos filhos de Esaú, possessão das terras dos filhos de Moabe. Aqui, lá ele fala possessão, aqui é falar em tomou posse. Que nada mais é que dá origem àquela palavra, né? Possessão. Vem de tomar posse, certo? Então Israel tomou posse da terra dos amorreus que viviam naquela região. Do mesmo modinho, pessoal. Vai, mata esse pessoal e ocupa o lugar deles. Não é isso que estava lá dizendo o texto lá de Deuteronômio 2? Israel fez igualzinho como Esaú e Moab fizeram com os antigos povos que habitavam naquelas terras? Tomaram posse? O texto aqui está nos mostrando que Israel, diante dos filhos diante do rei Seom, Israel foi lá, mata todo mundo em nome de Javé, né? E tomou posse das terras que antes pertenciam aos amorreus. Está entendendo? Como é que os hebreus conquistaram terras, comprando terras? Desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, aí o Jefté diz aí, como você vê, falando para o rei dos Amonitas. Porque ele faz todo o relatório dele com relação à situação que aconteceu quando eles saíram lá do deserto. Aí avistaram as terras de Moab, né? Aí tiveram de passar aproximar das terras de Moab, e o rei impediu que eles passassem por lá. Aí seguiram aí passar próximo de Edom, aí Edom também impediu. Aí o tal do Jefté está relatando essas situações. Aí quando foi pedir permissão para passar pelas terras do rei Sion, o rei Sion, além de não permitir, disse que foi guerrear contra Israel. Aí nessa situação, aí o Jefté diz que Javé deu vitória a Israel. Israel matou todo mundo e tomou posse daquele lugar. Aí ele passa a dizer, o Jefté, como você vê, o rei Amonita, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Está entendendo, pessoal? O texto nos mostra também uma outra regra desses povos primitivos. Eles viam nessas suas lutas por territórios a presença dos deuses. Essas coisas, quando eles faziam de matar outros povos e tomar as terras daqueles povos e morar ali, eles achavam que eram os deuses deles que estavam fazendo aquilo. Eram os deuses deles que estavam dando aquelas terras. Eram os deuses deles que estavam fazendo com que eles tomassem posse ou fizessem daquelas terras sua herança ou a sua possessão. Certo? Veja que aqui o Jefté diz, como você vê, rei Amonita, foi o Senhor, ou seja, foi Javé, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Está entendendo? Porque então, aí ele diz, porque então haveríamos de devolvê-la? Porque nós tínhamos que devolver para ele, né? Se foi o nosso Deus que nos deu. Aí veja agora a comparação que ele faz ainda. O Jefté, que diz que é o servo de Javé, né? Fique com seu Deus. Olha, veja o que ele diz, o Jefté. Fique com o que seu Deus Camós lhe der. Porque quem era o Deus dos Amonitas, pessoal, é Camós. A arqueologia prova isso, certo? O rei, ou o Deus dos Amonitas, era Camós. Assim como Camós também era o Deus dos Moabitas. Como é que nós sabemos isso? Por meio da pedra moabita. E lá tem o rei de Moab falando que ele adorava o Deus Camós. Está entendendo? Esses povos, os Amonitas e os Moabitas, os Edomitas, eram povos que moravam próximos. Ou seja, eles tinham muito dos costumes iguais, porque eram povos cananeus, né? E tinham os mesmos deuses, pessoal. Por isso que aqui o texto bíblico fala que o Deus de Amon era Camós. Certo? E lá na pedra moabita aparece Camós como sendo o Deus de Moab. Certo? E esses povos aí se veem como irmãos. O que comprova o que nós havíamos dito antes. O escritor hebreu, quando diz que esses povos eram parentes
de Israel, através de Esaú e através dos filhos de Ló, ele está confessando o seu parentesco com os povos cananeus. Ele está confessando que adora os mesmos deuses que esses povos. Entendendo? É tanto que, como nós já dissemos, o Camós aqui é deus dos amonitas. E o Camós também é deus de quem? Dos moabitas. Mas é só esse deus que eles adoram? Não, eles adoram a carta de Deus, pessoal. Esse povo é politeísta. Tá entendendo? Fique com o seu Deus, veja. E fique com o que seu Deus, Camós, lhe der. O Jefté dizendo para o rei Amonita. Rei, você fique com o que o seu Deus lhe der. E nós ficaremos com o que o nosso Deus nos der. Estão vendo? A ideia presente. A ideia, o Jefté está dizendo que as terras que Israel tem hoje foi porque Javé as deu a eles quando permitiu que eles destruíssem outros povos e ocupassem aquelas terras. Do mesmo modo que o rei Amonita tem as terras que ele tem hoje, porque o Deus dele, Camós, as deu. E o que significa, pessoal? O que significa, além do que nós já temos, essa ideia, né? O texto nos mostra essa ideia de guerra entre eles. Eles entendiam como a presença dos deuses, e os deuses davam terras a eles por meio de invasões, matanças, assim por diante. Como também, pessoal, essa passagem nos revela que o Jefté era um pagão, certo? Ele tinha a mesma visão que o rei cananeu, o Amonita, tinha. Ele nos revela a visão desses povos. Qual é? A visão que os deuses existem. O Jefté está dizendo que o deus Camós existe. Ele acredita que o deus Camós é real. Assim como o rei Amonita. É lógico que essa ideia aqui ele vai passar que é o deus Javé, que aqui são vários deuses que eles adoram. Está dizendo que o Deus de Israel existe. Está entendendo? A mesma ideia, pessoal, que está presente lá na passagem lá do Êxodo, né? O faraó, ele fala como se o Javé existisse. Por quê? Porque o texto é politeísta. Esses povos acreditavam na existência desses seres, esses deuses. Os hebreus estão inseridos nesse ambiente, eles também acreditam da mesma forma. Só que o escritor que fez esse contozinho, ele tenta empurrar na Tora a ideia do monoteísmo, porque eles tentam emplacar a ideia do monoteísmo a partir de Abraão, né? Para esconder esse politeísmo deles. E o politeísmo deles é desde quando ele surge como povo. Bom, então, acaso você é melhor... Veja aqui, vou continuar a leitura. Fique com o que seu Deus Camós lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor nosso Deus nos der. Ou seja, eles acreditam nos deuses um dos outros, entendeu? Acaso você é melhor que Balaque? Balaque era o rei de Moabita, certo? Filho de Zipó, rei de Moabe. Olha lá, Moabe. Filho de Zipó, rei de Moabe. Ele tentou disputar esses territórios com Israel. Ele tentou disputar esses territórios com Israel. Ele quer dizer que não, né? Aí está dizendo, o tal do Jefté está dizendo que esse rei Balaque, pelo que dá a entender aqui, era muito mais poderoso que o rei Amonita e não quis disputar esses territórios que está querendo disputar agora com Israel. Está entendendo? Ele tentou disputar esses territórios com Israel, entrou em guerra contra os israelitas. Israel vive aqui há 300 anos, habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Aroé e seus povoados e todas as cidades às margens do rio Arnon. Por que até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esses territórios? Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. E o Senhor decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o espírito do Jeová veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, em Mispá em Gileade, e ali avançou contra os amonitas. Aí em seguida, aí antes dele entrar nessa guerra aí, pessoal, ele vai lá, oferece a filha, né, faz um voto, e oferece a filha em sacrifício, promete dar o primeiro que sair de sua casa como sacrifício a Javé, ele conseguir derrotar esse rei aí, esse rei amonita. Tá entendendo?
mostrando toda a primitividade, da selvageria desses povos dessa época aí. Tanto dos hebreus quanto dos outros povos ao redor. Porque os hebreus era fruto desse ambiente aí. Tinham os mesmos pensamentos. Na passagem acima, o escritor nos diz que houve uma disputa de direito de propriedade sobre terras que estavam nas mãos dos hebreus. Porém, essas terras estavam sendo reivindicadas pelo rei dos amonitas como sendo suas. Nós vimos no texto, né? Jefté, então, relembra todo o episódio que envolveu a passagem de Israel entre as terras de Moabe e Edom. Ele, então, diz que essas terras foram dadas como herança pelo Deus hebreu e que os amonitas também não cederiam as suas terras ou as terras que lhe foram dadas como herança pelo Deus deles, Quemós. Essa passagem nos mostra que esses povos primitivos acreditavam que suas conquistas territoriais eram guerras travadas por seus deuses em seu benefício. A passagem nos mostra, como eu falei, a ideia de que eles tinham de que os deuses existiam. Mostrando assim, ali é um ato falho, vamos dizer assim, do escritor. Tá entendendo? Que quando ele retrata essa passagem, ele está nos mostrando a realidade da época. Como é que esses povos entendiam suas realidades ou seu mundo. Mostrando assim que Israel, assim como Moabe, Edom, Amon e outros povos, obtiveram seus territórios matando e roubando terras de outros povos. Nenhum deles conquistaram terras por compras, como os enganadores da fé propagam em seus canais no YouTube. Portanto, provamos novamente que os cristãos sérios estão sendo enganados de fato. A Bíblia nunca disse que os hebreus comprariam terra uma. Como bem dissemos, terras naquela época não eram compradas, mas sim conquistadas por conflitos armados da força. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido toda essa questão, né? Terra naquela época, com essa falácia enganando as pessoas que de fato não entendem, é óbvio, né? Mas isso é uma vergonha, né? As pessoas se aproveitarem de outras assim, de forma tão desonesta, né? Simplesmente pelo o intuito de manter essas pessoas enganadas e prestando aquilo que elas querem. Tá nutrindo dessas mentiras que é propagada aí por cursos de teoria. Mas aí tá feito, né? Falsos, mentirosos, para manter essas pessoas sempre nessa sebe, né? Essa bolha, mentiras, enganações, promessas que nunca virão, promessas que nunca se darão. É isso aí, pessoal. Dê o like, compartilhe o canal, divulgue o canal, deixe seus comentários abaixo e até o próximo vídeo.